Existe um salmo na Bíblia que nunca deveria ter sido escrito. Um salmo nascido das cinzas da pior sequência de pecados que um homem de Deus jamais cometeu. Adultério com a esposa de seu soldado mais leal. Gravidez acidental. Tentativa de encobrimento. E quando o encobrimento falhou, assassinato premeditado. Este homem destruiu uma família, matou um inocente, manchou o trono de Israel. E então teve a audácia de escrever um salmo de arrependimento. E Deus não apenas aceitou, ele inspirou que fosse incluído nas Escrituras Sagradas. Estamos falando do Salmo 51, a oração de Davi, depois de Batseba e Urias. Enquanto a igreja moderna cancela pessoas por escândalos morais, Deus restaurou um adúltero e assassino à comunhão plena. Enquanto líderes caídos são afastados permanentemente dos púlpitos, Deus manteve Davi no trono. Enquanto pregamos que certos pecados são imperdoáveis, Deus perdoou o homicídio planejado de um homem inocente. Enquanto construímos sistemas de meritocracia espiritual, onde perdão precisa ser conquistado, Deus demonstrou graça escandalosa sobre pecado escandaloso. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal à tua vista. Salmo 51, 4. Davi não minimizou, não justificou, não transferiu culpa. Ele confessou assassinato e adultério como pecados, contra ti somente, contra Deus. E Deus disse através do profeta Natã: também o Senhor traspassou o teu pecado, não morrerás. 2 Samuel 12, 13. Traspassou, removeu, apagou, instantaneamente, não depois de penitência, não depois de provação, no momento da confissão genuína. Neste vídeo, você vai descobrir o que tornou o arrependimento de Davi aceitável a Deus, apesar da gravidade dos pecados. Você vai entender por que Deus perdoou, mas não removeu todas as consequências. E você vai aprender o que fazer quando seu pecado é tão grande que você acredita estar além do perdão. Esta mensagem pode ser sua última esperança ou sua primeira liberdade. Não saia antes do fim. Este é o salmo que prova que nenhum pecado é grande demais para a graça de Deus. É a oração que destrói o desespero e acende esperança na alma mais manchada. Prepare-se. Esta é a revelação do salmo nascido do pior pecado. Para entender o Salmo 51, precisamos primeiro entender a profundidade da queda de Davi. Não foi um deslize momentâneo. Foi uma sequência calculada de pecados, cada um pior que o anterior. Tudo começou em uma primavera, quando os reis saíam à guerra. 2 Samuel 11, 1. Mas Davi não saiu. Ele ficou em Jerusalém. Este já era o primeiro erro, estar no lugar errado, na hora errada. E aconteceu a hora da tarde, que Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. E viu do terraço a uma mulher que se estava lavando. E era esta mulher muito formosa à vista. 2 Samuel 11, 2. Davi viu Batseba se banhando. Até aqui não era pecado. Ver beleza não é pecado, mas o que ele fez com o que viu determinou seu destino. Ele perguntou quem era ela. Disseram-lhe: Batseba, filha de Eliã, mulher de Urias, o heteu. 2 Samuel 11, 3. Observe, ele foi informado que ela era casada. Especificamente casada com Urias, um dos seus 30 valentes, seus guerreiros de elite. 2 Samuel 23, 39. Davi conhecia Urias pessoalmente, conhecia sua lealdade, conhecia seu caráter. E mesmo assim, então enviou Davi mensageiros e a mandou trazer, 2 Samuel 11, 4. Ele usou sua autoridade real para convocar a esposa de outro homem. Ela não tinha poder para recusar. Ele era o rei, e ele se deitou com ela, 2 Samuel 11, 4. Adultério consumado, com premeditação, com abuso de poder, com traição contra um soldado leal que naquele momento estava arriscando a vida nas batalhas de Davi. E então veio a mensagem que deve ter feito o coração de Davi parar. Concebi.
2 Samuel 11:5. Batseba estava grávida. O pecado secreto agora teria consequências públicas. A criança seria a prova visível do adultério real. Davi precisava de uma solução rápida. Então, ele trouxe Urias de volta da guerra sob pretexto de relatório militar. E tentou fazer Urias dormir com sua própria esposa para que a gravidez pudesse ser atribuída a ele, segundo Samuel 11:8. Mas Urias era homem de honra tão profundo que recusou ir para casa enquanto seus companheiros estavam em campo de batalha. A arca e Israel e Judá ficam em tendas, e Joabe, meu senhor, e os servos de meu senhor estão acampados no campo. E hei de eu entrar na minha casa para comer e beber e para me deitar com minha mulher. Segundo Samuel 11:11. A integridade de Urias expôs a corrupção de Davi. O soldado era mais nobre que o rei. O servo era mais fiel que o Senhor. E isso enfureceu Davi ainda mais. Ele tentou embriagar Urias para fazê-lo ir para casa, segundo Samuel 11:13. Não funcionou. Urias bêbado tinha mais caráter que Davi sóbrio. Então, Davi cruzou a linha final. Ele escreveu uma carta e, com ironia cruel, fez Urias levá-la com as próprias mãos, instruindo Joabe: ponde a Urias na frente da maior força da peleja e retirai-vos de detrás dele para que seja ferido e morra. Segundo Samuel 11:15. Assassinato premeditado, não em momento de paixão. Não em defesa própria, mas friamente calculado, escrito em carta oficial, executado através de comandantes militares. Urias foi colocado na linha de frente e deliberadamente abandonado. Ele morreu sem saber que foi seu próprio rei, seu próprio comandante, o homem por quem ele lutava lealmente, que ordenou sua morte. E Davi casou com a viúva. Pensou que havia encoberto tudo perfeitamente. Porém, esta coisa que Davi fez pareceu mal aos olhos do Senhor. Segundo Samuel 11:27. Deus viu tudo, e Deus enviou o profeta Natã. Natã chegou à presença de Davi com uma parábola devastadora. Contou a história de um homem rico com muitos rebanhos que roubou a única cordeirinha de um homem pobre para servir a um visitante. Davi, ainda cego para seu próprio pecado, explodiu em justa indignação. Vive o Senhor, que digno de morte é o homem que fez isso. Segundo Samuel 12:5. E então Natã proferiu as 4 palavras que mudaram tudo. Tu és este homem. Segundo Samuel 12:7. O véu caiu, a ilusão se desfez. Davi viu a si mesmo como Deus o via. Não era mais o rei justo punindo pecadores, era o pecador sendo confrontado pelo rei justo. E Natã não segurou nada. Ele listou as bênçãos de Deus sobre Davi: unção, reino, vitórias, esposas. E então a acusação: por que, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o mal diante de seus olhos? A Urias, o Eteu, feriste a espada, e a sua mulher tomaste por tua mulher. E a ele mataste com a espada dos filhos de Amon. Segundo Samuel 12:9. Deus não chamou de erro estratégico. Não suavizou como momento de fraqueza. Chamou pelo nome assassinato. E declarou consequências devastadoras. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste. Segundo Samuel 12:10. Violência perseguiria a família de Davi. Eis que suscitarei da tua própria casa o mal sobre ti. Segundo Samuel 12:11. Seus próprios filhos se voltariam contra ele. Tomarei tuas mulheres perante os teus olhos. Segundo Samuel 12:11. Seria publicamente humilhado. A criança que te nasceu certamente morrerá. Segundo Samuel 12:14. O bebê inocente pagaria com a vida, consequências terríveis, justiça implacável. E então a resposta de Davi: pequei contra o Senhor. Segundo Samuel 12:13. 6 palavras em hebraico: Shatati la Yahweh. Eu pequei contra o Senhor.
sem desculpas, sem justificativas, sem transferência de culpa. Não, Satanás me tentou. Não, Batseba me seduziu. Não, a pressão do reinado me fez quebrar. Apenas, eu pequei. E a resposta de Deus através de Natã foi imediata. Também o Senhor traspassou o teu pecado, não morrerás. 2 Samuel 12:13. No momento da confissão genuína, Deus perdoou. A pena de morte pela lei mosaica, tanto por adultério quanto por assassinato, foi removida. Davi não morreria. Deus traspassou o pecado. Mas observe, Deus perdoou, mas não removeu todas as consequências. O bebê ainda morreria. A espada ainda perseguiria sua casa. A rebelião de Absalão ainda viria. O estupro de Tamar ainda aconteceria. Amnon ainda seria assassinado. A humilhação pública ainda ocorreria. Este é um princípio crucial que a igreja moderna não entende. Perdão não significa remoção automática de todas as consequências. Deus perdoou Davi instantaneamente, mas as consequências naturais do pecado ainda se desenrolaram por décadas. O perdão de Deus restaura relacionamento, mas não necessariamente restaura circunstâncias. Davi entendeu isso. E foi neste contexto, perdoado, mas sofrendo consequências, restaurado, mas enfrentando julgamento, livre da condenação eterna, mas vivendo disciplina temporal, que ele escreveu o Salmo 51. Não foi escrito em momento de desespero esperando perdão. Foi escrito depois do perdão, processando a magnitude da graça que ele não merecia. Foi reflexão de um homem que deveria estar morto, mas estava vivo. Que deveria estar condenado, mas estava perdoado. Que deveria estar abandonado, mas estava restaurado. O Salmo 51 não é manual de como obter perdão. É testemunho de alguém que já recebeu perdão imerecido e está tentando compreender e responder à graça escandalosa de Deus. O Salmo 51 começa com o fundamento de todo arrependimento genuíno, apelar não à própria justiça, mas à misericórdia de Deus. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Salmo 51:1. Davi não argumenta que merece perdão, não apresenta suas boas obras passadas, não lembra a Deus de seus 40 anos de pastoreio fiel, de sua vitória sobre Golias, de suas batalhas vencidas em nome de Israel. Ele apela unicamente à benignidade e misericórdia de Deus. Esta é a única base sólida para arrependimento, não o que você fez de certo, mas o que Deus é em sua natureza. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Salmo 51:2. 3 palavras para pecado neste versículo: transgressões, pecha, rebelião deliberada, iniquidade, avon, perversidade moral, pecado, chata, errar o alvo. Davi não está minimizando. Está usando todo o vocabulário disponível para descrever a magnitude de sua falha. E então vem a confissão que choca leitores modernos. Porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que é mal à tua vista. Salmo 51:3-4. Contra ti somente. Como assim somente? E Batseba, e Urias, e a família destruída, e o bebê que morreu? Como Davi pode dizer que pecou apenas contra Deus? Porque Davi entendeu algo profundo. Todo pecado é fundamentalmente contra Deus, não importa quem seja ferido horizontalmente. Quando você peca contra uma pessoa, você peca contra o Deus, a imagem de quem aquela pessoa foi criada. Quando você destrói uma vida, você destrói uma obra de arte divina. Quando você quebra um mandamento, você desafia a autoridade do legislador. José entendeu isso quando tentado pela esposa de Potifar. Como, pois, faria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Gênesis 39:9. Não pecaria contra Potifar ou pecaria contra esta mulher, mas contra Deus,
porque Deus é a realidade última ofendida em todo o pecado. Davi continua: Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Salmo 51, 5. Ele não está culpando seus pais. Está reconhecendo depravação total, a doutrina de que nascemos com natureza caída, inclinados ao pecado desde a concepção. Ele está dizendo: meu pecado com Batseba não foi aberração de caráter, foi manifestação de corrupção presente desde o nascimento. Esta é teologia profunda. Davi não se vê como homem essencialmente bom que cometeu erro ruim. Ele se vê como homem essencialmente corrupto que, sem graça de Deus, é capaz dos piores males. E este reconhecimento é libertador. Porque quando você entende que o problema não é só o que você fez, mas o que você é, você para de tentar consertar comportamentos e começa a clamar por transformação de natureza. Eis que amas a verdade no íntimo e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Salmo 51, 6. Deus não se satisfaz com religiosidade externa. Ele quer verdade nas partes íntimas, nos lugares secretos do coração, onde ninguém mais vê. Davi viveu meses em hipocrisia, mantendo aparências reais enquanto carregava segredos sujos. E ele aprendeu que Deus odeia essa duplicidade. Purifica-me com hisopo e ficarei puro, lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Salmo 51, 7. Hisopo era usado em rituais de purificação no Antigo Testamento. Levítico 14, 4. Mas Davi sabe que não é ritual externo que purifica. É ação divina. Só Deus pode tornar assassino e adúltero mais branco que neve. Isto é graça impossível. Misericórdia escandalosa. Perdão que desafia a lógica humana. E Deus deu exatamente isso. A parte central do Salmo 51 revela o que Davi mais desejava após seu pecado. Não apenas perdão, mas restauração completa da alegria e da presença de Deus. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. Salmo 51, 8. Observe a linguagem. Ossos que tu quebraste. Davi não culpa Satanás, não culpa circunstâncias. Ele reconhece que foi Deus quem quebrou seus ossos, através da convicção devastadora do Espírito Santo, através da confrontação profética de Natã, através das consequências dolorosas do pecado. E agora, Davi pede que o mesmo Deus que quebrou também cure. Esta é fé madura, reconhecer que disciplina vem de Deus, mas também que restauração vem dele. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Salmo 51, 9. Davi pede que Deus faça duas coisas aparentemente contraditórias. Esconda a sua face dos pecados, mas não esconda a sua face dele. Veja os pecados, mas não veja o pecador através da lente dos pecados. Apague as transgressões, mas não apague o relacionamento. E então vem o versículo mais citado do Salmo, o coração de toda a teologia de santificação. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Salmo 51, 10. Cria, a palavra hebraica é bara, a mesma usada em Gênesis 1, 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Davi não está pedindo reforma, está pedindo criação. Não está pedindo melhoria do coração velho, está pedindo coração completamente novo. Ele reconhece que o problema não pode ser resolvido com ajustes comportamentais. Precisa de cirurgia de transplante divino. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Salmo 51, 11. Este é o versículo que revela o maior medo de Davi. Não era medo de perder o trono, embora isso viesse. Não era medo de consequências temporais, embora fossem terríveis. Era medo de perder a presença de Deus. Davi tinha visto isso acontecer com Saul. Tinha visto o Espírito de Deus se retirar do rei anterior e um espírito maligno o atormentar. 1 Samuel 16, 14.
Davi tinha tocado harpa para acalmar Saul quando o espírito maligno vinha. E agora ele, apavorado, pede: não faças comigo o que fizeste com Saul, não me abandones, não retires teu espírito. Esta oração revela algo crucial. No Antigo Testamento, o Espírito Santo podia ser retirado de pessoas. Reis, profetas, juízes, todos dependiam da vinda temporária do Espírito para a capacitação, e o Espírito podia partir. Esta é uma das diferenças fundamentais entre Antiga e Nova Aliança. Em João 14,16, Jesus promete que o Espírito ficaria para sempre com os crentes. Em Efésios 1, 13 e 14, Paulo diz que somos selados com o Espírito como penhor da herança. O Espírito não parte dos crentes da nova aliança, mas Davi não tinha essa garantia. Por isso ele clama com desespero: não me lances fora da tua presença, porque presença de Deus era mais preciosa que reino. Comunhão com Deus era mais valiosa que trono. Espírito Santo era mais necessário que exército, palácio, riqueza ou fama. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Salmo 51, 12. Davi não pede: dá-me salvação. Pede: dá-me a alegria da salvação. Por quê? Porque ele já tinha salvação, já estava perdoado, já estava restaurado ao relacionamento, mas havia perdido a alegria. O pecado não rouba sua posição em Cristo, mas rouba a alegria dessa posição. Cristãos podem estar salvos, mas não alegres, perdoados, mas não jubilosos, seguros, mas não satisfeitos. E Davi pede o que todo crente pós-queda precisa: restauração, não apenas do relacionamento, mas da alegria do relacionamento. Deus deu isso a ele e dará a você. O Salmo 51 termina não com lamentação, mas com propósito renovado. Davi não fica paralisado por culpa, ele é mobilizado por graça. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Salmo 51, 13. Esta é a promessa de todo crente restaurado. Seu testemunho se torna ferramenta de conversão de outros. Davi está dizendo: porque experimentei perdão tão profundo, ensinarei outros sobre esse perdão. Porque caí tão baixo e fui levantado, mostrarei o caminho de volta para outros que caíram. Seu maior fracasso, quando redimido pela graça, se torna sua maior credencial ministerial. Não porque o pecado deve ser glorificado, mas porque a graça deve ser magnificada. Paulo usaria o mesmo princípio séculos depois. Fiel é esta palavra e digna de toda a aceitação que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. 1 Timóteo 1, 15. Paulo não escondia seu passado como perseguidor. Ele o usava para magnificar a graça. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua louvará altamente a tua justiça. Salmo 51, 14. Crimes de sangue, literalmente em hebraico, sangues, plural. Não apenas Urias, mas todos os soldados que morreram na batalha, que foi orquestrada para matar Urias. 2 Samuel 11, 17. Davi carregava a culpa não apenas de um homicídio, mas de vários, e ele pede libertação não da punição, mas da culpa. Ele já sabe que consequências virão. Natã já profetizou, mas Davi pede que Deus remova o peso esmagador da culpa. E promete que quando isso acontecer, sua língua louvará altamente a justiça de Deus. Não a injustiça que o deixa impune, mas a justiça que pune o pecado, mas salva o pecador. Senhor, abre os meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor. Pois não desejas sacrifícios, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocaustos. Salmo 51, 15, 16. Aqui está a teologia revolucionária de Davi. Deus não quer rituais vazios, não quer ofertas de animais sem transformação de coração. Você pode trazer 1000 bois ao altar e seu coração continuar corrupto.
Você pode oferecer montanhas de incenso e sua vida continuar em rebelião. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Salmo 51, 17. Este é o sacrifício que Deus aceita. Coração quebrantado, não orgulho religioso, não desempenho espiritual impressionante, não currículo ministerial impecável, mas coração despedaçado pela consciência do próprio pecado e pela magnitude da graça imerecida. Davi ofereceu esse sacrifício e Deus aceitou, não porque o pecado não era grave, mas porque o arrependimento era genuíno. Não porque Davi mereceu segunda chance, mas porque misericórdia de Deus é maior que todos os nossos pecados. E aqui está a mensagem final e mais importante do Salmo 51. Não importa quão longe você caiu, não importa quão sujo você está, não importa quão grave seu pecado, se você vier com o coração quebrantado e contrito, Deus não o desprezará. Você cometeu adultério? Davi cometeu. Você mentiu e encobriu? Davi encobriu. Você destruiu vidas inocentes? Davi destruiu. Você pensa que está além do perdão? Davi deveria estar, mas não estava. A graça de Deus é escandalosamente generosa. Ela perdoa adúlteros, assassinos, mentirosos, encobradores, manipuladores, abusadores de poder. Ela restaura o que deveria estar destruído. Ela limpa o que deveria estar permanentemente manchado. Ela salva o que deveria estar condenado. Não porque o pecado não importa, mas porque a cruz importa mais. Não porque Deus ignora justiça, mas porque Jesus satisfez justiça. Não porque somos merecedores, mas porque Ele é misericordioso. Davi escreveu o Salmo 51 depois de adultério e assassinato, e Deus não apenas aceitou, Ele inspirou que fosse escritura sagrada, lida por milhões através dos séculos, testemunho eterno de que nenhum pecado é grande demais para sua graça. Se Ele perdoou Davi, Ele pode perdoar você. Se você está carregando culpa de pecados que acredita serem imperdoáveis, esta mensagem foi escrita para você. Se você cometeu coisas que o fazem questionar, se Deus ainda pode te aceitar, se você tem segredos que te impedem de levantar as mãos na adoração, se você acha que cruzou a linha e não há volta, ouça isto. Davi matou um homem inocente, dormiu com a esposa dele, encobriu tudo e ainda foi chamado de homem segundo o coração de Deus. Atos 13, 22. Escreva nos comentários: cria em mim um coração puro, ó Deus. E declare que você acredita que a graça de Deus é maior que seu pecado. Esta não é confissão pública de pecados específicos, é declaração de fé, de que você acredita que Deus pode fazer em você o que fez em Davi, que Ele pode criar coração novo onde havia corrupção, que Ele pode restaurar alegria onde havia culpa. Compartilhe este vídeo com alguém que está paralisado por culpa. Pode ser alguém que caiu moralmente e acha que nunca mais poderá servir a Deus. Pode ser alguém que abortou e carrega condenação. Pode ser alguém que destruiu um casamento. Pode ser alguém cujos pecados são conhecidos publicamente e que está vivendo sob cancelamento permanente. Este vídeo pode ser a chave que abre a prisão da culpa. Inscreva-se neste canal para continuar ouvindo sobre a graça escandalosa de Deus que perdoa o imperdoável e restaura o irreparável. Porque não vamos pregar evangelho de aparências onde todos fingem ser perfeitos. Vamos pregar evangelho de graça onde pecadores quebrantados encontram Deus misericordioso. Davi escreveu o Salmo 51 depois dos piores pecados. Deus aceitou. Você também será aceito. Venha como está, quebrantado, contrito, manchado, e veja a graça fazer o impossível. Até a próxima carta.